Aqueles depoimentos me deixaram muito emocionado pra gente ver a importância do que a gente tá fazendo. Já tem netos trabalhando. É muito legal isso, né? Adoro essa frase. Dinheiro nasce de desaforo. O que a gente quer? Confiança, mostrar que a gente é amigo, nós somos parceiros, nós estamos ali juntos, eu quero apenas te ajudar. Integridade. Tradição. Nós não somos entregadores de perfumes. Porque se fosse, a gente só deixava o perfume na porta, a pessoa pagava e levava. A gente faz uma consultoria de beleza. Tem filho que fala assim, meu sonho é trabalhar na Lorde. Ela veio pra Brasília como barbearia, e por isso que é o nome Lorde, que as pessoas às vezes não entendem. Ouvir o cliente hoje é o seu capital mais importante. A Lorde está completando 62 anos de muito orgulho dessa trajetória. Bem-vindos ao Papo de Beleza. Essa é a nossa primeira temporada de histórias que acontecem, contando a história da Lorde, que está há 62 anos no mercado. E essa temporada está sendo contada por quem faz parte dessa empresa há tantos anos. Hoje eu recebo duas pessoas muito importantes aqui, que é a Adriana Carina, diretora do Comercial e Marketing, e Lucas Muniz, diretor de franquias e do e-commerce. Bem-vindos! Obrigada. Obrigado. A Lorde, ela começou lá em Goiânia, né, em 1964. Exato. E ela veio para Brasília e aí encontrou aqui alguns percalços, né? Me Foi. conta um pouquinho sobre isso. Ela veio para Brasília como barbearia. Ela nasceu lá como uma barbearia. E por isso que é o nome Lorde, que as pessoas às vezes não entendem. A gente fala para a maioria que pergunta, fala Lord. Mas é porque ela era uma barbearia. E aqui em Brasília, como barbearia, não estava funcionando muito bem. O antigo dono teve a ideia de abrir, expandir para móveis de salão e perfumaria em geral. Bem de público massivo. Então tinha tudo, shampoo de galão, qualquer coisa vendia. Quase um atacado. Era uma lojona bem grande, na 305, que é a loja que existe até hoje, a primeira loja da Lorde é aquela, em Brasília. E aí ele abriu também uma farmácia ao lado, abriu um salãozinho de beleza, a barbearia acabou virando um salãozinho, e essa foi a lojinha que começou aqui em Brasília. E aí depois ele abriu no Conjunto Nacional e foi tentando mais ou menos o mesmo formato de loja multicoisas, vendendo de tudo, de A a Z, de perfume a shampoo de galão e móvel de salão. Mas ele teve problemas financeiros mesmo, com crises econômicas, e foi aí que apareceu a oportunidade no meu pai para comprar. Um amigo do meu pai viu a oportunidade, ofereceu para o meu pai. E foi um momento muito oportuno, porque era mais uma das crises econômicas do Brasil. Na época, os empresários precisavam diversificar o negócio, ter vários negócios, porque as crises eram setoriais. Cada momento, o governo atacava um setor específico. Então, era preciso ter vários negócios para um momento um proteger o outro, né? E foi bom. Meu pai conta que foi muito importante esse momento do varejo para ele, que ajudou ele demais nas outras atividades que ele tinha. Chegou a ter posto de gasolina, boate, cerâmica, teve de tudo. Um verdadeiro empresário, né? Ele é nato mesmo. A gente aprendeu a ser, ele não. Ele nasceu com essa veia mesmo de empreendedor. Graças a Deus. E como foi acompanhar isso desde criança? Meu pai, desde o início, ele sempre quis que os filhos continuassem o negócio para ele. Sempre teve essa vontade. Então, imagino, eu sou a única mulher. Ele tem outros 3 homens, 3 meninos. E para os meninos, foi assim, a construtora estava tranquilo, né? Tava de boa. Mas acho que pra menina, eu acho que ele não me enxergava na construtora, porque ele fez questão de ter uma perfumaria e fez questão que eu trabalhasse lá desde o início. Quando ele comprou a Lorde, eu tinha 9 anos. E a gente ia todo sábado pra Lorde. Todo sábado, eu passava de 10 da manhã às 10 da noite, para abrir e fechava. Ele fazia questão de abrir e fechar o caixa. E ali foi me ensinando. Na época, ele estava casado com a minha mãe também trabalhava junto. E a minha mãe foi cuidar do pessoal, cuidava do RH, das pessoas, cuidava do salão de beleza. E eles, desde sempre, me colocaram para fazer todos os cursos que todos os funcionários tinham que fazer.
todos. Eu fiz curso de manicure, de cabeleireiro, de esteticista, de depiladora, maquiadora, tudo. Todos os cursos que eles fizeram, de venda, de caixa. Então, eu, desde pequena, eu tive esse contato com o chão de loja mesmo, com a estrutura organizacional da empresa, de como que monta, como é que se recebe cliente, como que você tem que abrir a loja, como que você fecha a loja. Tudo isso acabou sendo muito natural para mim, né? Porque eu vivia isso muito de perto. Ele realmente fez questão que a gente começasse a trabalhar desde cedo para entender o valor do dinheiro, entender o valor do negócio, quanto é importante entender o valor das pessoas, dos funcionários, né? Foi muito bom. E eu aprendi tudo isso, passei para frente. Então, fiz a mesma coisa com os meus filhos. Também tiveram que trabalhar. Eles começaram um pouquinho mais tarde. Um pouco mais tarde. Com 9 anos eu não entrava em loja, não. Não. Você começou com quantos anos, Com 14. Lucas? Com 14 anos eu comecei a trabalhar como estagiário lá no escritório. E eu lembro até o motivo, na verdade, que foi, eu tinha minha mesada, né? E pra época era bastante dinheiro. Era R$300, eu acho, por mês, mas R$300 pra quem não tinha que gastar com nada, né? Eu era adolescente, eu só comia com aquele dinheiro, então era muito dinheiro. E aí eu acho que eu gastei os R$300 na primeira semana. E aí nisso ela já ficou brava. Você tá maluco? Tá achando que dinheiro nasce em árvore? Aí me botou pra trabalhar no escritório como estagiário lá e falou que tudo que você tiver de dinheiro agora vai ser o que você ganhar com o seu próprio esforço. E aí você vai entender o que eu tô falando. Dito e feito. Dava trabalho ganhar meu dinheiro agora. Fiquei muito mais economista com as minhas finanças depois dessa época. E aí que eu tinha que trabalhar como estagiário, fiquei lá numa parte de financeiro primeiro. Muito tempo, depois fui pra TI, fui pro marketing. Botei ele para trabalhar logo com meu irmão. Nossa. Eu tenho um dos irmãos, o meu irmão mais velho, né? Quer dizer, eu sou a mais velho depois de mim. Ele é o diretor financeiro da empresa, ele que cuida de todo o grupo, né? Então, eu falei, vai ser muito bom, porque ele é mais severo, ele é um pouquinho... Meu pai dizia que eu sou muito severa, mas eu acho que meu irmão é um pouco mais... Um pouco mais rígido, vamos dizer assim? Eu falei, vai trabalhar com o Marcos, vai aprender muito. E ele foi. E foi muito bom também, aprendeu bastante. Depois ele foi morar fora, e que foi fazer gestão, né? De administração também. Então foi a família, a terceira geração seguindo o mesmo rumo, né? Eu acho muito legal. A Lorde é muito conhecida por ser uma empresa familiar, né? Tem o Dr. Enios que trouxe os filhos e hoje trazendo os netos também, né? E ela é familiar em vários aspectos, eu falo isso pra todo mundo, porque não é só a nossa família, né, que tá lá. Dos próprios funcionários. A empresa é familiar pra todo mundo, que a gente tem funcionário lá com o filho que trabalha, funcionário com mais de 30 anos de casa, que o filho trabalha lá em alguma loja ou no escritório também. Eu acho que já tem terceira geração também de funcionários. Temos netos já? Já tem netos trabalhando. É muito legal isso, né? Eu adoro contar isso, porque é um ambiente muito acolhedor, aconchegante, que acho que a gente aprendeu isso desde lá, quando meu pai colocou a gente para trabalhar desde cedo, junto com os funcionários. Né? A gente era amigo, eu era amiga dos funcionários, cresci junto com eles. Muitas vezes, tinha época, eu fui no aniversário de muitos, assim, na casa deles, em lugares assim que eu nunca imaginei que existia aqui em Brasília, em casamentos, batizado, porque são amigos, são próximos, né? São pessoas que eu cresci junto. Então, isso faz muita diferença. Eu acho que a gente transmite para eles também. Eu acho que os filhos deles percebem. Tem filho que fala assim, meu sonho é trabalhar na loja. É muito legal, né? E pensando nisso, assim, nos ensinamentos, né, que você teve antes de entrar na faculdade, porque você começou ainda criança, trabalhando na Lorde, né? Quais ensinamentos que você traz do seu pai para a sua liderança hoje como diretora? Eu fui criada assim com muitas frases de efeito e eu passo para frente também. Eu acho que elas funcionam muito bem. Coisas como diga com quem andas e direi quem és. Coisas dessa natureza. A minha favorita dele é dinheiro não aceita desaforo. Dinheiro não aceita desaforo. Adoro essa frase. E essas coisas sustentam muito os nossos valores morais, que eu acho que é o principal pilar da Lorde hoje. São os valores morais que nós recebemos e que nós transmitimos para os nossos funcionários e o que os nossos funcionários transmitem para os nossos clientes. Esse eu acho que é o principal pilar da Lorde, que nunca mudou.
que nunca alterou, nunca deixou de ser como é, porque são as mesmas pessoas. Inclusive, muitos funcionários de muitos anos de casa, né, que têm carreira lá dentro, que começaram de estagiário e hoje fazem parte do corpo diretor, não da diretoria principal, mas das gerências principais de setores, né? Então, isso eu acho que é o maior pilar forte da Lorde, que eu aprendi e que eu faço questão de continuar e de deixar para frente, que ele continue, que se Deus quiser os filhos deles, os filhos dos meus irmãos, né, que continuem da mesma forma. Porque é o que fez da Lorde a fortaleza que ela é, o diferencial dela, que eu vejo claramente para os clientes que percebem o quão ela é uma empresa segura, uma empresa que te transmite segurança, que você sabe que lá dentro você vai comprar um produto de excelente qualidade, que tem procedência, não há a menor possibilidade de você comprar alguma coisa que não seja da procedência legal, e você vai ter uma excelente consultoria, porque você vai ter pessoas ali que amam o que fazem, que estudam para vender o que estão vendendo. Então, isso faz muita diferença, né? São os valores. Lucas, você primeiro entrou ali no escritório, né? E você viu um momento de aprendizado. E como ao longo desses anos, ver também que você construiu uma carreira? Eu sempre falei isso, na verdade, que trabalhar como empresário sempre foi o que eu queria fazer. Então, eu fiz faculdade, eu já cresci pensando em fazer faculdade de administração para poder virar empresário, trabalhar na empresa da família, porque sempre foi o que eu quis fazer desde pequeno. Então, eu já imaginava, na verdade, que eu construiria uma carreira nesse setor. Especificamente na empresa da família, mas nesse setor de empreendedorismo, no caso, né? Uhum. Porque é o que eu gosto de fazer. Foi o que eu sempre gostei de fazer. Meus jogos preferidos quando eu era criança eram jogos de administrar, aqueles de que você tinha que ter um zoológico, outro que você tinha que ter um parque de diversões. Eu adorava esse. Porque para mim era interessante, a temática é interessante, a forma como você consegue lidar com as coisas e solucionar problemas é muito diferente, porque eu acho que para mim eu nem conseguiria ver uma carreira onde tem aquele trabalho repetitivo, que é sempre a mesma coisa batida. Eu acho que eu não consigo sobreviver a isso mais de uma semana. E quando você trabalha com empresas, né? A montanha-russa é garantida. Não tem como você ver a mesma coisa todo dia, porque todo dia aparece um problema novo, diferente, alguma coisa. E para mim, problemas é a parte legal. Porque é a hora que você tem que trabalhar mesmo, resolver as coisas e abaixar a cabeça, e aí você aprende. Sobrevivendo a problemas que você aprende, a ser uma pessoa melhor, um gestor melhor, um diretor melhor e tudo. Então, eu acho que construir a carreira nesse sentido, para mim, foi muito bom, mas sempre foi parte do meu plano, desde pequeno. Graças a Deus. Pensa no meu medo de não ter um sucessor, não ter a terceira geração. Eu fiquei muito feliz quando percebi que ele ia querer. Ele primeiro foi fazer outras coisas, foi aventurar em outras empreitadas, teve um próprio negócio, trabalhou em outras empresas, deu aula de inglês, fez muitas... Eu também fiz muitas coisas assim, paralelas, né? Uma vez meu pai me mandou fazer um currículo, a gente numa crise muito complicada da Lorde, mais uma das muitas crises, e ele falou, pode fazer um currículo, porque do jeito que tá, não vamos continuar, não. Eu entrei em pânico, eu falei, como eu vou fazer um currículo? Eu trabalho aqui desde os 9 anos, não vai ter nada no meu currículo. Mas eu dei aula também. O currículo é um bloco de nota, né? Mas é um post-it. É um post-it. Mas acabei fazendo muita coisa, fui presidente de associações, fundei uma associação de perfumarias seletivas que foi um grande divisor de águas para o setor da perfumaria no Brasil. Acabei fazendo outras coisas, mas eu tinha muito medo que eu não tivesse um sucessor que viesse me render. Eu não quis entrar direto, na verdade, até as pessoas me perguntavam, mas você é herdeiro, né? Você é herdeiro, você tem uma oportunidade na mão. Você não vai trabalhar direto na empresa da família? Eu falei, primeiro porque é muito fácil, assim, chegar lá e assumir um cargo que eu não mereci, porque primeiro eu não vou ter o respeito de ninguém lá, já começa por aí. Então eu quis me aventurar em outros negócios, ter minha própria empresa, que aí eu não estava debaixo da asa de ninguém, né? Era minha empresa. Depois eu fui trabalhar na Câmara Americana de Comércio, na Anshan. Fiquei lá 1 ano e meio, praticamente. Tendo contato com muitos empresários, muitas empresas diferentes. Na parte comercial lá, inclusive. Então, mas aí eu tinha que fazer... Eu era CLT, né? Então, eu tinha que cumprir horário, eu tinha que fazer as coisas. Eu queria entender o outro lado também da moeda.
Porque era muito fácil, eu sempre achei muito fácil você só ser diretor, só ser gestor, só ser qualquer coisa assim, e você querer mandar em todo mundo sem entender o lado do funcionário, o lado da pessoa que tá lá. Então, pra mim, sempre foi muito importante entender as pessoas. Até acho que eu tava conversando com o Rodrigo, que é um outro irmão dela, um irmão mais novo, que ele veio perguntar pra mim justamente isso. Eu falei, cara, eu quis trabalhar em outros lugares antes de ir pra lá, porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande com quem trabalha pra você. Porque não é só um funcionário. Não é só, tipo, tá ruim, demite e vamos arrumar outro. Porque o emprego das pessoas é o que bota a comida na mesa. Então, não é uma pessoa, é uma família. não é uma pessoa, é uma normalmente. família. O meu trabalho é responsável por colocar comida na mesa de muita gente. Não é só da pessoa que trabalha pra mim. Uma família normal no Brasil hoje é pai, mãe, 2 filhos, são 4 pessoas pra cada funcionário que tem lá. Então é muita responsabilidade na mão pra você fazer as coisas levianamente de qualquer jeito. Então eu realmente quis aprender a viver o mundo de trabalho antes de poder chegar na empresa da família, onde eu já teria um caminho certo a trilhar, vamos dizer assim. Então era muito mais importante para mim ter as outras experiências do que só entrar como herdeiro, né? Vamos Eu dizer fico assim. feliz de ouvir isso, porque isso significa que a gente Fez transmitiu, o trabalho fez certo, o trabalho né? certo. No meu caminho foi um pouquinho diferente, eu não tive muita opção, né? Eu tive que trabalhar, porque meu pai já impôs logo de cara. Eu comecei a dar aula na minha escola, na escola onde eu estudava para crianças, aula de inglês. E aí porque a diretora me convidou. Ela falou, eu acho que você vai muito bem, a professora de inglês disse que você tem uma dinâmica muito boa com os colegas, então acho que você podia ensinar as crianças, o que você acha? Ganhar o seu dinheiro, eu estava com 14 anos. Falei, legal, nem imaginava que eu poderia fazer isso dentro de uma escola. E dei aula de pré a quarta série. Aí ele vendo que eu estava adorando fazer isso eu dava aula de manhã, porque eu só trabalhava até então, eu só trabalhava nos sábados, né? Eu só ia todo sábado com ele. Mas de segunda a sexta, eu estudava de manhã e dava aula de tarde. Ele, não, se você tem esse tempo para trabalhar, você vai trabalhar na tua empresa. Me fez pedir demissão na escola e me mandou para o escritório. E qual que foi a lembrança mais marcante que você tem, assim, da sua infância, né, trabalhando, assim, infância e adolescência, A né? parte boa ou a parte ruim? As duas. A gente quer saber os dois lados. A parte ruim, não vou me esquecer do aniversário de uma amiga que foi no Play Center e eu não pude ir porque eu estava trabalhando no sábado. Não deixou eu ir para o aniversário dessas amigas. E aí ele falou, um dia você vai me agradecer e você vai entender por que você... Quando a gente aprende, quando a gente assume uma responsabilidade, porque ali eu já tinha um cargo, né? Então, como se não tinha ninguém para me substituir. Não era um dia, ele falou assim, se um outro funcionário me pedisse, eu não ia poder deixar ele não trabalhar no dia porque é aniversário da amiga. Não existe isso. E por que você iria? E eu tive que engolir essa. Mas sofri, chorei. Mas mais do que justo, né? Você não tinha um privilégio Exato, maior, eu sou porque você era filha dele. Exatamente. Ele tratava realmente como muito funcionário. Eu tive uma experiência similar. Aconteceu comigo. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu tava com 14 anos, né? Aí quando eu tava com uns 17 já tava no ensino médio, o último ano do ensino médio, se não me engano. Eu tinha um jogo de handball do Campeonato das Escolar do Distrito Federal, valendo vaga pro Nacional. E aí eu queria jogar, ela falou, você não vai jogar, você tem que trabalhar. Eu falei, não, mas é importante o jogo, eu não preciso trabalhar, eu preciso trabalhar sim. E se você não for, você tá ferrado. Aí eu... Porque essas são umas coisas que a gente passa pra frente. Aí eu paguei Se deu pra certo, ver. a gente passa pra Aí frente. eu paguei pra ver, não fui pro trabalho, fui jogar, me demitiu. Funcionário que falta, a gente demite, ela me demitiu. E a pessoa fala, nossa, mas trabalhar pra sua família é muito fácil, né? Eu falei, muito fácil, já fui demitido lá, meu parceiro, não tem nada de fácil, não. Mas, assim, são muitos anos, né? São 6 décadas aí que a Lorde vem construindo toda essa imagem, né? Toda essa credibilidade que tem aqui em Brasília. E eu acho que é justamente isso. Você entender o outro lado também, né? De funcionário, saber como que funciona para saber liderar. Não tem outra fórmula. Essa é a única maneira de você poder liderar pessoas. É você conhecer o processo e conhecer as pessoas. Você tem que saber o lado de lá e o lado de cá. Porque você precisa deles para que o negócio funcione, sem eles não vai funcionar. Mas a gente tem que conhecer de perto as necessidades de todos, de toda a engrenagem. A necessidade do lado de cá e a necessidade do lado de lá. Não tem outro jeito.
Adriana, você tinha comentado que fundou, né, uma associação, que é a BPS. Exato. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. De onde surgiu essa ideia? Por que que você A ideia foi dessa crise criou? que foi mais ou menos, isso deve ter uns 15 anos, Foi 2010, mais ou menos. 2010, né? 2010. A gente vivendo um processo bem complicado, político, econômico e financeiro. E aí meu pai me chamou e falou, você pensa em fazer seu currículo, porque da forma como está, para mim não vale a pena. Eu prefiro vender tudo, sentar em cima do dinheiro, vale muito mais a pena. Eu fiquei muito chocado olhando para a cara dele, porque ele realmente estava falando sério. Ele falou, só tem uma possibilidade, se a gente mudar completamente o mercado. Como mudar o mercado? Mudar tudo. Mudar o comportamento do fornecedor, dos clientes, de tudo. Você tem que mudar a regra do jogo. A gente precisa melhorar a margem, sem a margem não tem mais como rodar. E para melhorar a margem tem que mudar tudo, toda a cadeia. Fui embora pensando como é que eu ia fazer isso. Fiquei muito arrasada e realmente fiquei preocupada, porque ele não estava brincando, ele estava falando sério. Eu sei que eu virei à noite pensando em maneiras e maneiras, e eu fiz um fluxograma de possibilidades do que a gente poderia fazer, e ele fez também. E o fluxograma, a diferença era que o dele era redondo e o meu era um fluxograma comum, simples. O dele era cheio de flechas para lá e para cá, e era redondo, mas a gente estava falando a mesma coisa. Aí ele, ó, que legal, não sei o que, isso pode virar uma palestra. E acabou virando uma palestra, depois transformei numa palestra, mas o principal era eu tentar salvar o setor, né? E a minha ideia foi contratar um consultor para me dar números do mercado. Então, contratei do Sebrae um consultor para me ajudar a buscar números. Não sabia nem por onde eu buscava. E tive a ajuda de uns 2 fornecedores que me passaram dados do mercado, que a gente não tinha acesso a absolutamente nada, mas eu precisava de dados. O que eu precisava? Eu precisava de juntar os principais lojistas do Brasil para a gente unir as nossas dores. Para a gente ser um número relevante, para a gente ser alguém importante para o setor, para que eu pudesse ter alguma voz para solicitar ou reivindicar qualquer coisa que fosse junto ao governo ou junto aos fornecedores, eu precisava ter uma força, eu precisava ter um número. Né? E esses dados eu não tinha. Então, nós fomos atrás disso. Levei 1 ano e meio, mais ou menos, só estudando o mercado, estudando, buscando dados e conquistando essas pessoas, indo atrás desses principais lojistas do Brasil todo. Daí eu descobri que nós éramos 40% do mercado. Mas os fornecedores nenhum deixava a gente saber disso, né? E aí, com esse dado, com essa força, eu falei, não, nós temos muita razão de existir, nós somos importantes. A dificuldade pós conquistar esse número, saber dessa informação, era conquistar essas pessoas para acreditarem em mim, né? Porque sai uma louca lá do Cerrado, querendo se unir para poder brigar com os outros, brigar com o governo, brigar com o fornecedor. Não era uma briga. Até fazer entender que não era uma briga, não estava querendo brigar. Eu estava querendo defender um setor que estava prestes a morrer. Não era a Lorde que ia morrer. Todos estavam ameaçados. Eram chegadas de novos players no mercado, como acabou vindo mesmo, a Sephora. Era os fornecedores expandindo para outros canais, como expandiu, e a gente não ia conseguir. Se a gente não tivesse mais força e uma melhor margem, a gente não ia como competir. E a BPS foi assim, foi em tempo recorde. Em 1 ano, a gente virou o G20, eu consegui juntar os 20 principais, mas desses 20, apenas 8 acreditaram no processo, e o mínimo que eu podia para fundar uma associação eram 8. Eu fundei com 8. Você é louca, vou fundar com 8. Até o meu pai ficou meio assim, meio arriscado. Vou fundar com 8, se não fundar não vai sair do papel, não vai ficar esse grupo que não tem nome, não tem registro oficial. Não, vou fundar. E fundei a associação. Os fornecedores foram muito resistentes, todo mundo. Foi muito difícil de provar que aquilo não era para mim. Eu não estava fazendo para mim, para provar para as pessoas que eu estava querendo salvar a pele da Lorde, a minha pele, o meu emprego. Não era isso.
Eu queria mostrar que nós estávamos sendo ameaçados e que não ia ser só eu, ia todo mundo pro buraco. A Lorde é uma das principais redes de perfumarias do Brasil. Se a Lorde vai pro buraco, muitas outras afundam junto, né? Porque se uma grande rede perde força, a probabilidade de todo o resto perceber que é só achar o calcanhar de Aquiles e afundar todo mundo é muito fácil. Não, a gente precisava mostrar que a gente tinha força, que nós éramos importantes, que nós oferecemos para eles um patrimônio importante, que é a proteção da marca. Quem vende perfume assim? Só as perfumarias seletivas, que entrega na mão, com um histórico, contando... Que traz uma consultoria que traz também, uma consultoria importantíssima, que vende maquiagem com você sentado na cadeira, te mostrando qual é o tom exato para a sua pele, te ensinando a usar exatamente as coisas, usando as coisas que você tem em casa. Você não precisa gastar milhões para fazer uma boa maquiagem, para realçar a sua própria beleza. Às vezes, com o que você tem, o que a gente pede é leva o que você tem para a gente mostrar como é que você usa melhor, como é que você aproveita melhor o que você tem. O que a gente quer? Confiança, mostrar que a gente é amigo, nós somos parceiros, nós estamos ali juntos, eu quero apenas te ajudar. E aí, as perfumarias seletivas têm esse papel diferente no mercado, que em outro lugar não tem. O Brasil é o único que tem esse formato de perfumaria, não tem outro país. Por isso, os fornecedores foram muito resistentes, porque para eles é muito mais fácil atender só as grandes redes, né? Só precisa, é muito mais simples, fica mais barato até atender só grandes redes do que 20, 30 lojas redes espalhadas pelo Brasil, né? Porém, ninguém oferece o que a gente oferece. Essa confiança, esse relacionamento, essa proteção de imagem de marca. Só a gente. E aí foi aí que a gente conseguiu estabelecer, fincar e fazer da BPS uma associação extremamente importante para o setor no Brasil hoje. E ela até é hoje ela existe, né? Existe, não vai tá bem deixar forte. Fortíssima. Ela é reconhecida já no mundo. Todo o setor de beleza do mundo já conhece a história do Brasil, das perfumarias seletivas do Brasil e da existência da BPS. Acredito eu que a BPS foi uma modernização também, não só do mercado, mas para a Lorde, né? Com certeza. E como foi para vocês ver a empresa falar assim, a gente precisa modernizar? Porque a Lorde está completando 62 anos, são 6 décadas aí caminhando, né? E não pode parar no tempo, tem que ir acompanhando o mercado, os clientes, o público, né, o que eles desejam. Para vocês, como que é isso? Ver que a Lorde precisa ser modernizada e acompanhar isso. Esse é um paradoxo interessante para a gente. Primeiro que, assim, nós temos uma característica muito tradicional da família, tradicionalista mesmo. O meu pai é muito, muito tradicional. E ele gosta de preservar isso, porque a defesa as pessoas estão mais longevas também. Nossos clientes são 90 anos. Então, o modernizar tem que ser com cuidado. Você tem que ter as duas linguagens. Você tem que conseguir falar com bisavós, avós, netos, filhos, com todas as gerações. Antigamente não era assim, né? Com 60 anos, as pessoas já não estavam mais consumindo. Hoje estão extremamente ativos. Nós temos vários clientes de idade bem avançada. Mas também nos interessam os bisnetos deles, né? E com essas pessoas a gente tem que falar uma linguagem completamente diferente. Então, a gente vive essa realidade de transitar entre todos esses mundos, de conseguir falar numa linguagem universal que possa atender e agradar todas essas gerações. Lucas, que está à frente, né, do e-commerce, acho que ele consegue ter um contato maior, né, com esse público que consome mais de internet, né? Sim. E como que é passar a consultoria que tem em loja, que é realmente, como a Adriana falou, né, senta a cliente ali, como que é passar isso para a internet? Na internet a gente acaba tendo essa facilidade maior quando a gente está falando do Instagram ou mídias sociais, na verdade, para de fato ter esse contato, demonstrar a expertise da Lorde em atendimento, em produto, em qualidade de beleza e tudo mais. Quando a gente fala especificamente de online, de vendas online, o público maior tende a ser um pouco mais jovem,
Mas com o desenvolvimento hoje, a facilidade que você tem de acesso a essas coisas, não se restringe, né, a jovens. Então hoje eu tenho centenas de clientes no Brasil todo, com 50, 60, 70 anos, comprando online da gente aqui. Acho que um dos maiores lugares que a gente vende é São Paulo. Tem uma cliente, uma querida, inclusive, que ela compra todos os meses. Ela tem 52 anos, se não me engano. Jovem. Jovem. Nossa. Então não é apenas sabe, a neta, a bisneta que vai comprar. Ela repõe os perfumes dela com a gente todos os meses. Perfume, maquiagem, tudo. Tinha uma outra que era de Rondônia, se não me engano, que ela comprava uma caixa de desodorante uma vez por mês ela comprava uma caixa com 12 desodorantes, todos os meses, sem falta. Então a gente tem esse acesso, e ela também é uma pessoa de idade um pouco mais avançada, então a gente tem esse trânsito também no online. Então acho que o online, ele como ponto de venda, ele replica o que a gente faz em loja, mas muito porque a nossa presença online, pelas nossas mídias sociais principalmente, ela faz esse trabalho de conversar com os clientes que não estão aqui presencialmente, para a gente poder ter esse cuidado de físico. Fora que também no online, o que a gente... acho que a compra mais comum talvez seja a recompra, né, na verdade. Então, para a gente, o atendimento, ele, apesar de ser em distância, a pessoa já tem um pouco de noção do que ela está querendo, então a gente consegue apenas guiar ela dentro do processo de compra e da qualidade dos produtos que a gente tem, baseado no que ela já comprou previamente, que a gente tem acesso às informações todas, né? Então a pessoa sempre comprou um perfume X, eu consigo guiar ela por ali, ou então, quero mudar. Porque ela pode entrar em contato com o nosso atendimento ao cliente, né? E a gente conversa com todo mundo, faz lá. A gente está fazendo hoje, eu acho que centenas de atendimentos por mês, mais de 100. Com clientes que entram em contato com a gente no chat, no Instagram. Bem humanizado, que eu friso muito, que eu não gosto dessa coisa muito robotizada. A gente evita bastante até usar o robô justamente por isso, porque perde o contato humano. Porque eu acho que se fosse pra gente ser só um monte de robô, a gente não precisava fazer o que a gente faz. Ter todo o trabalho que a gente tem de garantir o treinamento, garantir a qualidade, garantir o relacionamento com os clientes, que eles vão ser bem atendidos quando chegarem lá, que eles vão ter um tratamento especial quando chegarem lá, porque é o que a gente preza no mundo da elegância, da beleza, né, do cosméticos, né, como modo geral, a gente tem essa questão. É uma coisa um pouco mais elegante, um pouco mais legal, e a pessoa gosta de se sentir VIP, né? Com certeza. Então, acho que a gente tem clientes que vão lá 60 anos, 50 anos, porque eles se sentem VIP esse tempo todo, porque ela vai lá, ela é bem atendida, ela é bem tratada. Conhece todo mundo. Às vezes vai só pra tomar um café. O cliente é conhecido pelo nome, né? Ele não é só mais um. Não, conhece a história toda. As meninas têm cliente lá que ele sabe a vida toda. E vai lá pra sentar, fica sentada na loja, tomando um café e contando a vida. Não quer nada, só quer ela tomar um café. Hoje eu não vim comprar não, só vim conversar. Acontece muito, tem muito. Eu acho tão gostoso. Isso acontece normalmente, assim, em salão de beleza, né? Hoje, a Lorde, além de perfumaria, ela tem um salão de beleza. O salão surgiu por conta da barbearia anos atrás ou veio de uma ideia separada? Ela tinha, nessa loja da 305, ele fez a barbearia, mas depois ele foi transformando. Eu já não me lembro mais direito se quando a gente pegou ele já era um salão de beleza mesmo, bem montado, ou ele era apenas a barbearia ainda. Mas lembro que foi na mão da minha mãe que se transformou o salão, o formato de salão de beleza, com tudo bem completo, com toda estética, manicure, porque eu me lembro de quando ela me botou para fazer os cursos junto com os funcionários que estavam sendo contratados, né? E aí foi com a minha mãe, mas o meu pai sempre fez questão de associar serviço com o varejo. Ele acha que a prestação de serviço é que fideliza. Então, nunca abriu mão de ter o salão de beleza e de ter na loja cadeira de atendimento. Sempre teve, em todas as lojas. A ideia inicial, então, sempre foi a perfumaria estar complementada pelo salão. Por uma prestação de serviço, que é o que fideliza mais. A gente fala, no momento que a cliente confia que você toque nela, a relação muda. Completamente. Ali você tem um mundo de possibilidades novas com uma pessoa que confiou o corpo dela a você, né? Você poder tocar, conversar, pegar, não é todo mundo, né, que gosta de toque. E uma vez que a pessoa permite isso, você tem um universo infinito de possibilidades de relacionamento. Então, ele sempre acreditou nisso. E sempre transmitiu pra gente essa importância
seguimos acreditando e investindo. A loja começou em Goiânia como uma barbearia. E quando veio para Brasília, veio como uma farmácia. A partir do momento que o Dr. Enes comprou a Lorde, o mundo do skincare, maquiagem, perfumaria importada, né, essas tendências, sempre teve visão ou isso foi surgindo conforme Foram os surgindo, a anos foram oportunidade passando? que foi acontecendo. Até foi acontecendo porque na época que a gente comprou, nem podia importar perfume. Não tinha, não, era tudo nacional. Era proibido por lei fabricado. importar perfume. Não existia importação no Brasil. E na época que o Collor falou que o Brasil não tinha carros, tinha carroças. Isso foi uma frase que chocou muito na época. E ele abriu importação, acho que foi em 92. Então, mas antes disso, antes de abrir importação, a gente trabalhava com perfumes também, só que eram todos nacionais. E muitos eram fabricados no Brasil. Eram perfumes que tinham a carinha do importado, que era o Opium, o First. Alguns eram bem conhecidos na época, perfumes que são muito antigos. E que eram fabricados. Azarro era fabricado no Brasil. E tinha uma fábrica no Brasil que fabricava essas marcas. Aí quando abriu importação, aí o mundo se abriu, né? Virou outra coisa. Aí a Lorde mudou completamente. Mudou totalmente. Aí as perfumarias mudaram. A gente foi migrando de uma loja mais popular para uma loja mais de luxo. Com as marcas de luxo vindo para o Brasil. Aí veio Lancôme, veio... Helena Rubinstein também era fabricada no Brasil, mas depois ela veio importada. E com isso a gente teve a oportunidade de fazer o que uma das coisas que mais, acho que empoderou a Lorde, na verdade, esse tempo todo, foi poder mudar a forma do consumo desses produtos. Porque assim como é muito comum hoje, a pessoa tinha que viajar para fora, né, para poder ter acesso a essas marcas, que eram muito famosíssimas no mundo inteiro, mas a gente não tinha acesso aqui, porque não podia ter acesso aqui. A gente, eu falo, mas não era nem nascido ainda. Mas não tinha acesso aqui. Então a gente mudou a forma do cliente de ter contato e poder adquirir esses produtos. Então a gente mudou a forma como esses produtos eram vistos pela população de modo geral, até porque a pessoa podia, ao invés de ter que comprar uma passagem para ir lá para Miami, sei lá, para poder comprar, ela podia comprar aqui, na 305. Ela ia lá a pé, às vezes até do lado de casa, para ter acesso a uma marca que antes ela não tinha nem como sonhar em ter, para poder viajar para comprar. Então a gente meio que democratizou um pouco mais o acesso à beleza, né? Vamos dizer assim, de alto nível, alto padrão. Nessa época nós chegamos a ter 12 lojas. Foi a maior expansão Foi a maior expansão. Hoje tem quantas lojas? Hoje nós somos 8, com uma franquia 9 Lordes. Não é isso? 9 lotes. 9 Lordes. Tem problema você falar, você pode falar, você existe. As franquias já fazem parte, então, há um tempo, né, do negócio da família. E o que muda nisso, né? Assim, vocês têm 8 lojas próprias e uma sendo franquia. Muda alguma coisa, alguma relação, ou o atendimento, todo o suporte, né? Porque o Lucas é dedicado 100% a isso também. Isso muda alguma coisa? Como que é a questão das franquias? A resposta curta, não. Não muda, a gente tem todo a gente preza muito pela percepção do cliente, né? Então a gente faz questão com que a franquia, o franqueado, ele passe pelo mesmo processo de treinamento que a gente tem, que a gente teve, ou que outras pessoas passariam, né, para assumir essa posição. Então não é só, vou abrir com um nome. Tem todo um processo de até aprendizado para todo mundo, que é como atender a pessoa, como atender o cliente, de modo que ele se sinta que se ele for numa loja, ele for em outra loja, ele for em qualquer loja, ele vai ser atendido tão bem quanto. Então a gente tem todo esse cuidado de fazer. Hoje, como a gente só tem uma franquia da Lorde, ela é muito próxima da gente, o atendimento tem todo um cuidado, tem todo um processo, a gente tem pessoas dedicadas a ajudá-la também dentro do escritório, né, para fazer lá o atendimento direto a ela. Então tem todo Tem a CCP, CSC. CSC, Centro de Serviços Compartilhados. Central de Serviços Compartilhados. Então a gente nunca tem consegue todo gravar esse nome direito. A gente tem todo um robusto, né, espaço de auxílio para eles, onde eles podem ter esse acesso, essa ajuda com tudo que eles precisam fazer.
Então, mais uma vez aconteceu que a gente tem outra empresa do grupo, né, a Lady, que tem mais franqueados, e às vezes a pessoa diga, não estou conseguindo vender tal produto, a gente vai A gente lá, a tem gente estrutura ajuda. para tudo isso. Toda a parte interna mesmo, da estrutura, de contabilidade, financeiro, marketing, RH, tudo RH, fica à tudo disposição está à disposição e para... a gente presta o serviço para o franqueado. A Lorde já teve bem mais franquias. A gente já chegou a ter umas 5 franquias ao mesmo tempo. Mas separadamente, eu acho que já foram quase 10. Na verdade, nós estamos aprendendo. A opção de fazer uma franquia era uma maneira, em um momento também de outra crise, de conseguir expandir e sobreviver a marca, fortalecer a marca, assim, selar o território, né, para não ter invasão de outras redes, proteção da imagem da marca, sem seu capital próprio, a maneira mais fácil, né, de você conseguir uma expansão sem capital, era a franquia. Mas nós não somos expert nisso, nós somos muito familiares. O que acontece? A gente abraça, a gente põe no colo, a gente cuida do franqueado, mas, na verdade, precisa ter uma profissionalização maior nisso, e é aí que entra o trabalho dele agora. Foi Recente, né? Foi recém-intitulado nosso diretor de franquias, para que traga esse teor mais profissional para a franquia, para que a gente consiga fazer ela crescer daqui para frente. É possível, ela tem uma estrutura muito boa, é uma marca muito consolidada, não é difícil, ela vai em qualquer lugar que ela se estabelecer, ela já vai ter uma boa resposta, mas ela só precisa dessa... O segredo, na verdade, é a gente achar o meio termo, porque a gente chegou a ter consultoria de franquias, inclusive, só que o modelo era muito agressivo, que foi uma coisa que meu avô, principalmente, não gostou Não nada. gostou. Porque a gente abria acho que foi umas 5 franquias de leite de uma vez, e algumas não deram certo, infelizmente. E aí nessa que não deram certo, a gente foi comentar com essa empresa que estava fazendo a consultoria pra gente, e ele falava assim, não, mas é tudo bem, porque você vai abrir 5, vai fechar 8 e assim você cresce. É assim mesmo. É assim mesmo. Mata 3, nasce 8, nasce 2. E meu pai ficou assustado. A gente ficou horrorizado, porque não existe isso. Abre 8, fecha 10. E a pessoa que botou dinheiro, o que eu faço com ela? A gente ficou um pouco assustado com o processo. Na verdade, não existia essa parte de humanização do processo, né? E a gente não soube encaixar Às vezes até lidar com os exatamente nossos valores, né, como empresa. Então, acho que a questão para mim maior é achar o meio termo entre não trabalhar nesse canibalização selvagem do mercado, que é vamos abrir 10, quem fechar, fechou, o problema deles. Mas também entender que há de se fazer uma profissionalização e passar menos a mão na cabeça e realmente trabalhar visando o mercado, porque não é só, olha que legal, vamos abrir uma franquia. É assim, gente, vamos fazer um negócio bem feito, bem estruturado, para chegar no ponto... Tem que olhar para o perfil, a gente tem que cuidar melhor do perfil do franqueado. Tem que ter um enquadramento necessário. Tem que ter um olhar cuidadoso, né? Tem. O franqueado tem que querer trabalhar, tem que gostar de trabalhar, tem que querer cuidar do próprio negócio. Né? Ele não pode, da noite para o dia, achar que vai ser dono do negócio e querer viajar e deixar a empresa na mão dos outros. Então, assim não funciona. Que já aconteceu. Muitas vezes, por isso... e aí a gente lidar com o negócio, né, não é muito fácil. Lidar com o negócio em família, também acredito eu que não. Como vocês fazem para separar essa relação? Não separa muito. A gente tenta separar. Mas é praticamente inevitável não trabalhar em momentos de lazer. Eu diria que com meu pai, então, é impossível. Com ele, eu acho que a gente até mantém mais. Assim, de vez em quando a gente não tem, porque é uma oportunidade da gente trocar umas figurinhas fora do ambiente de trabalho, né? Então, não se separa muito, não. Mas o meu pai não tem férias. Meu pai trabalha nas férias. Ele trabalha de madrugada e ele quer
Ele lembrou de um assunto, precisa Ele te compartilhar. manda mensagem na hora que É o que na hora que tiver, e ele vai falar: você estava dormindo? Não, claro, meia-noite estava esperando você me ligar para a gente bater um papo. Ele Acho que a ligado, gente, acho que a separação desses assuntos é bem difícil de acontecer, até porque a gente se encontra muitas vezes, né? Então, às vezes a gente tá lá no trabalho, tem que resolver alguma coisa, só que aí eu não resolvi o problema, só que aí eu encontro com ela no sábado, no almoço de família, e falo, olha, aquele negócio lá, conseguimos é bom e é resolver. ruim. As pessoas perguntam: é bom ou é ruim? Eu acho que, na verdade, adianta muita coisa. Não é ruim. A gente acaba conseguindo tratar de assuntos fora do ambiente que talvez a gente não conseguisse falar e consegue adiantar muita coisa, muitos processos, muitas decisões. Mas uma coisa, mas eu acho que uma coisa que é boa também nisso é que, na verdade, uma coisa nesse processo todo é que a gente consegue, pode ter acontecido, cair no mundo lá dentro, quebrar pau dentro do escritório, discussão por causa de assunto XYZ, mas em casa, né, fora do ambiente de trabalho, não há essa animosidade. Então eu acho que a parte ruim que normalmente as pessoas acham é que, porque brigou no trabalho vai acabar com o negócio em casa. Eu acho que as brigas ficam dentro da parede do trabalho. E acho que nas nossas famílias funcionou muito bem. Houve essa compartilhação do que era de trabalho e o que era de casa. Mas não pode acontecer que ele ficar uns 2 dias sem encontrar, mas fica tudo não quero falar com ele hoje, não. Não quero nem ver a cara do... E o que vocês aprenderam um com o outro? Trabalhando juntos, liderando, né? Juntos. Ixi. Bom, eu obviamente tive muito mais a aprender, né? Eu acho que o principal, na verdade, para mim, é o trabalho honesto, que não foi nem só, não, tanto com a minha mãe quanto com o meu avô. Eu acho que a forma como eles guiaram a empresa até hoje é uma coisa que até me preocupa, na verdade, porque uma barra muito alta, né, a ser mantida. Porque é uma preocupação com a idoneidade, com a honestidade das coisas que você é quase compulsivo, entendeu? Então, eu tenho amigos às vezes que falam assim, ô Lucas, por que você não assume aqui uma associação dessa aqui pra você ganhar um dinheiro por trás, né, do governo? Eu falei, rapaz, acho que eu nem consigo. Essa parte de fazer coisa errada eu não consigo fazer, me dá um negócio assim, ó, atrás da nuca. Porque eu sei que isso seria ruim, né, para todo mundo ali, mas mais do que isso, eu acho que sonhar em desapontar tanto meu pai quanto minha mãe e meu avô, eu acho que eu morro por dentro na mesma hora. Então, para mim, fazer um trabalho bem feito e garantir que eu estou fazendo um trabalho que, se na luz ele vai ser bem visto, para mim tá bom. E isso eu aprendi com eles, que era assim, o trabalho bem feito, sobrevive à luz, né, da examinação. Genética é um negócio impressionante, né? Realmente passou adiante, porque eu tinha um pavor de desagradar meu pai e minha mãe, que eu nunca fiz nem na adolescência, nem quando criança. Eu não tinha coragem de fazer alguma coisa que eu pensasse que ele fosse ficar desapontado comigo. Moral mesmo, que ele fosse ficar chateado. Uma vez, coisa besteira, para ter uma ideia de como é que ele é. Eu sempre pude andar de ônibus, eu sempre tive muita liberdade desde cedo. Na época, Brasília era outra Brasília também, né? Era uma cidade muito mais segura. Mas eu andava de ônibus para todo lugar, eu ia para inglês, para natação, para jazz, sapateado, tudo eu fazia de ônibus. E as minhas amigas não podiam. Aí veio mais uma vez que veio o Play Center para Brasília, e elas organizaram tudo lá. Eu podia ir de ônibus, para qualquer lugar. Eu ia trabalhar no Conjunto Nacional de ônibus. Então, eu podia ir para qualquer canto. Elas não podiam. Aí, elas organizaram lá um esquema, tudo, e vieram me pedir para eu mentir. Eu falei, não, mentir eu não posso mentir. Não tenho coragem de mentir. Não, a gente vai falar. Eu vou falar só, então você não fala nada. Eu falei, tudo bem, mas não me peça para mentir. O que elas falaram? Elas foram de ônibus comigo e eu pedi pro pai de uma delas para ir buscar. Mas, na verdade, elas falaram para a mãe delas que meu pai ia levar e a mãe de fulana, ia buscar. Eu sei que eu não sei como, eu tô descendo da montanha-russa, eu enxerguei meu pai lá de cima. Gente, eu senti que eu tava num trem fantasma. Que pânico! Quando eu desci, a cara dele já dizia tudo. Ele botou a gente no carro, levou na casa dessa minha amiga, que mentiu pra mãe.
E ele me fez pedir perdão para ela e dizer que se ela não quisesse que a filha dela fosse minha amiga mais, que eu não merecia a amizade dela. Ele fez um texto enorme, me botou de castigo 2 meses. Eu fui a única que não menti. Eu fiz tudo que eu podia fazer, mas o fato dela ter mentido e eu não ter, para ele foi, pensa, você vê o nível do radicalismo dele em relação à moral, à idoneidade, à verdade, né? Não tem como arredar 1 milímetro disso. Imagina, eu tinha... Até hoje eu não consigo mentir pra ela também ainda. Não tem como. Eu tento A mentir gente- pra ela, ela olha pra mim, ela faz um olhar pra mim específico, ela me olha e eu começo a rir. Então você Que ela vê... entende que você já tá Não, eu rindo de mentindo. nervoso, mas eu começo a rir na mesma hora. Ridículo. Não consigo de jeito nenhum. Mas é isso. A gente foi criado em base assim, e eu vejo, né? Graças a Deus a genética é forte, porque foi passando pra frente. Isso é muito bom. E o que mais orgulha vocês quando olham como um todo para a equipe da Lorde? O que mais me orgulha é ver tempo de casa da maioria dos funcionários. Eu amo ver que as pessoas se sentem em casa tanto quanto a gente. Eu adoro contar que mais de 30% dos funcionários tem mais de 15 anos de casa, sei lá quantos por cento tem mais de 20 anos de casa. Isso é muito raro, muito, muito raro. Ao mesmo tempo, a gente teve um grande contratação, um grande percentual de contratação ultimamente, então tem aí uns 25% de funcionários com 1 a 2, 3 anos de casa. Mas eu acho que isso hoje no mercado, quando você fala 2, 3 anos de casa, é bastante coisa pro Pra gente- mercado normal, mas pra gente é só um neném. São nenéns na casa, mas essa longevidade, né, tá passando para frente, tá? Eu gosto muito, é uma das coisas que eu tenho mais orgulho de ver, é que a gente conseguiu transmitir muito dos nossos valores e isso faz as pessoas se sentirem seguras na nossa casa. Pra mim é parecido, é dentro do setor, mas acho que é a quantidade de pessoas cujos filhos trabalham lá dentro. Porque eu acho, e aí eu não tenho como falar por experiência, mas eu acho que se você tem confiança de colocar o seu filho no ambiente, no mínimo é um ambiente Que você confia. que você confia dele estar. Na carreira, né? é, Você tá confiando na carreira e o futuro do seu filho pra gente. Então eu acho Isso que é muito... assim como eu sempre vi, mas era a minha família que era dona da empresa, né? Eu acho que as outras pessoas verem isso e acharem que é uma boa ideia, no mínimo uma boa ideia, você colocar o seu filho para trabalhar na empresa, a empresa tem que ser boa, né? Não vai sacanear seu filho desse jeito. Então acho que a gente conseguir construir um ambiente onde seja factível a pessoa pensar em colocar o filho para Seguro. trabalhar lá, seguro, interessante, eu acho que para mim essa é a parte de maior orgulho. Promissor. Eu gosto. Eu fico muito feliz. E o que vocês desejam para a Lorde nos próximos anos? Né? Estamos completando 62 anos, né, com bodas de alecrim. E o que vocês desejam para os próximos anos da Lorde? Prosperidade. Eu desejo que ela cresça cada vez mais. Eu quero ver expansão, eu quero ver novas franquias, eu quero ver lojas grandes, eu quero novas marcas. Eu estou muito empenhada na busca, né? Nós empenhados em busca de novas marcas, de novidades. O mercado mudou muito, tem mudado muito o comportamento do consumidor, percepção de luxo, esses compartimentos estão mudando de lugar. Como tudo muda o tempo inteiro, nós estamos muito atentos com isso. E eu desejo que a Lorde encontre o melhor caminho, a melhor opção para se estabilizar nesse novo mundo do universo da perfumaria e da beleza. Eu ia adorar chegar com no aniversário de 124 anos da Lorde e ter os meus netos, né? Poder ver. Que é mais 62. Eu acho que temos todo o potencial de chegar lá. Eu acho que a gente entrega uma coisa muito importante pro mercado, que é beleza. Beleza não é fútil, não é superficial, é muito profundo, porque é confiança. É a autoconfiança da pessoa de, sabe, se mostrar pro mundo e estar aberta, e eu acho que a beleza traz isso. A beleza traz todo mundo. Quando sai de casa arrumado, você se sente mais confiante. Não tem Verdade. como. Você bota uma roupa que você gosta, você sai mais casa mais confiante, você fica mais preparado para enfrentar o dia a dia. Eu acho que a beleza traz essa visão pessoal para todo mundo. Então acho que a gente vende uma coisa que não é um produto, a gente vende uma sensação, a gente vende uma memória, né, de bem-estar, de autoconfiança, de beleza mesmo. Então acho que isso
adiante vai perdurar essa motivação das pessoas de irem na Lorde, né? Então acho que a gente tem grande capacidade de chegar aos 124 anos disso. Ou mais. De aniversário de 124, que é o dobro desse agora, né? Bastante Quarta coisa. geração, quinta geração, já pensou? Eu sou a terceira, eu queria ver a sexta pelo menos, que vai ser o meu neto. Tá lá o Lucas velhinho dentro da loja com os netos. Agora eu quero fazer um bate-bola com vocês bem rapidinho. Qual a principal qualidade que vocês admiram um no outro? O trabalho, a honestidade mesmo. O que eu comentei antes, a honestidade no trabalho e na vida como um todo. A disposição dele. Nunca vi ele ligado na tomada 24 horas. Eu queria ser ligada na tomada também. Eu não sou ligada na tomada, não. Eu levo um tempo para o meu radiador pegar no tranco, demora um pouco. Ele parece que ele acorda no 320 já. Um valor da Lorde que você não pode mudar. Você não mudaria nunca. Integridade. Tradição. Um momento marcante na história da Lorde. Um momento muito difícil. Eu acho que é porque eu não vivi isso, mas eu acho que até hoje as pessoas comentam comigo que é a fundação da BPS. Porque eu não estava trabalhando na empresa. Em 2010, mais ou menos 2012, eu estava no ensino médio, mas foi mais ou menos na época que eu fui demitido, inclusive. Mas o que eu vivo hoje ainda, porque hoje eu sou mais ativo dentro do mercado, então eu faço as viagens, eu participo dos congressos da BPS e tudo, e sempre é muito comentado comigo. Nossa, sua mãe é incrível, ela fundou a BPS, sem ela não tinha nada que tem aqui. Eu acho que isso, tanto em Adriana quanto em Lorde, isso é um momento marcante para a história, porque até respinga em mim até hoje. Eu colocaria isso como um marco importante e a abertura da importação, que mudou o perfil completamente, né? Nós mudamos a Lorde de patamar. O que diferencia a Lorde do mercado? Tradição. Para mim é confiança que ela transmite. Eu acho que o atendimento... Bate-bola é complicado, porque é só uma palavra. É só uma palavra difícil. É só uma palavra. Eu acho que Não, pode ir. Atendimento. Eu acho que o atendimento, que a gente não tem uma frase que ela tem de efeito, que é muito legal. Nós não somos entregadores de perfumes. Porque se fosse, a gente só deixava o perfume na porta, a pessoa pagava e levava. A gente faz uma consultoria de beleza. Nós somos consultores em beleza. É completamente diferente isso. Então, eu acho que isso que é o diferencial da loja. Você vai chegar lá, você vai aprender ou entender melhor o que é a beleza, o que são os produtos e como usá-los para se melhorar, né? Para se sentir melhor. Então, é completamente diferente. É para você entender o que você está comprando, né? E faz a diferença. Qual conselho vocês ouviram no início da carreira que vocês jamais esqueceram? Do meu avô. Eu também já falei aqui. Dinheiro não aceita desaforo. Porque eu acho que isso não é... Parece uma frase simples, mas é tão importante você entender que o que você faz com o dinheiro, né? O investimento que você faz, onde você coloca, como você trata, a responsabilidade com que você trata o dinheiro é o que gera a prosperidade e o retorno. Então, se a gente está no mercado há 62 anos, é muito provavelmente porque a gente soube tratar o dinheiro com o respeito que lhe era devido. É verdade. Concordo. Aí não dá para botar outra coisa no lugar. Se pudessem voltar no tempo, qual conselho vocês dariam no seu primeiro dia de trabalho? Para mim mesma? Isso. Eu não tenho, assim... Mas tenha paciência. Eu tive muita ansiedade no início, porque a falta de maturidade faz você ter ansiedade, né? Então, eu tinha muita pressa. Eu não enxergava o que meu pai estava enxergando ainda, né? Então, a gente comete alguns erros. E eu diria para mim, tenha paciência, ouve o seu pai que vai dar tudo certo. Eu diria para mim, voltando lá para trás, eu teria economizado muitos desgastes, muito sofrimento. Eu acho que escutar também. Porque né? eu acho que eu sempre fui muito de querer fazer as coisas sozinho, sabe? De querer aprender sozinho, fazer por onde e entregar mim. Então, às vezes, eu acho que eu posso ter relevado conselhos de pessoas que sabiam mais do que eu, tanto lá em casa, né, com meu pai e minha mãe, principalmente,
sempre falam, me deram conselhos ótimos, e eu falava, não, mas adolescente, eu sei tudo, né? Adolescente sempre sabe de tudo. Então, eu acho que eu teria evitado muito desgaste na minha vida também, se eu tivesse, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Igual, tá aí. Principalmente, ó, até hoje me arrependo daquele jogo de handball que eu faltei. Fui demitido, ainda perdi o jogo. Não serviu de nada. Qual conquista na Lorde que a Lorde teve que vocês pensaram, estamos no caminho certo? Cara, acho que foi aquele jantar que a gente fez. Foi bom. O jantar O que a gente jantar fez, a pros gente fez um jantar ano clientes. passado, foi ano passado, se não me engano, que a gente fez um jantar para os principais clientes que a gente teve, que eram os clientes mais assíduos, né, que sempre estão com a gente em vários momentos do ano. Olha a cara de alegria do pessoal do marketing. Eu acho que eles vão vão ter que fazer outros, inclusive, fazer maior. Porque eu acho que tem tanta gente em Brasília hoje que gosta da loja, a gente tem que fazer até colocar o estádio na próxima. Mas é porque realmente aquilo para mim foi um marco, porque você via, e os depoimentos dos clientes dentro daquele evento, a gente via como era importante para eles uma loja de beleza que às vezes as pessoas passam batida e para muita gente é tipo assim, é só né, só a Lorde. Mas para aquelas pessoas era uma coisa que era tipo assim, sabe? O ápice do dia deles era poder ir na Lorde comprar alguma coisa. Então, aqueles depoimentos me deixaram muito emocionado pra gente ver a importância do que a gente tá fazendo. Porque eu acho que é muito importante você entender que o que você faz não é só pra você, às vezes. Então, o nosso trabalho hoje, ele é pra todo mundo, né? E sela, né? Quando você ouve. Ouvir o cliente Ouvir o cliente se você tem tempo para ouvir o cliente, talvez hoje a atitude mais importante de um negócio. Por isso que eu falo que eu sou contra os bots, né? Eu sou uma cliente de digital assídua. Eu não tenho muito tempo para ir em shopping. Quando eu vou em shopping é mais para trabalho. Então, eu faço minhas compras digitalmente. E eu vejo a diferença brutal que é quando eu tenho um atendimento humanizado. Como as lojas que me atendem humanamente me conquistam muito mais. Então, eu pego muito pesado com a equipe sempre a respeito disso e não abro mão. Ouvir o cliente hoje é o seu capital mais importante. Então, eu concordo com ele que essa foi uma ação divina. E um outro marco que é quando a gente, muito lá para trás, a loja estava ficando já mais antiga mesmo, as clientes antigas estavam já falecendo. Eu estava ficando muito preocupada com a imagem, precisando modernizar, e eu consegui no peito, na raça, na coragem, fazer algumas modernizações. Mudei a logomarca, mudei sacola e introduzi a Lorde no mundo de eventos. Isso fez muita diferença e eu nunca mais deixei acabar. Para o desespero da turma do marketing também, mas não pode. É o contato, você está na rua, você tira a Lorde do lugar comum dela e leva ele para perto do consumidor, para perto do cliente, tanto daquele que conhece já e fica feliz quando vê, ela está aqui, quanto aquele que nunca viu. Então, não abro mão mais. E eu acho que isso faz muita diferença também. Adriana, Lucas, muito obrigada por esse bate-papo, por relembrar, né, essa história de mais de 60 anos da Lorde. Hoje, que é um dia muito especial, que ela está completando 62 anos, né? 62 anos de muito orgulho dessa trajetória. E você, se você estiver gostando desse nosso bate-papo, não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar esse nosso conteúdo. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.